Voltando ao nosso assunto aqui do bloco anterior, o pastor Reinaldo terminou falando sobre a necessidade de ter uma preparação, sim, até mesmo teológica, né? O pastor Yuri ia fazer uma inferência e eu o interrompi. Vamos retomar. Justamente essa questão do tema que eu achei muito interessante, né? Quem é que pode subir no altar? E só para a gente trabalhar, porque todos nós entendemos muito bem essa linguagem no meio evangélico de o que significa estar no altar. Mas quando falamos de altar, a nossa mente volta lá, no Antigo Testamento. E a gente corre o risco e um perigo também de tornar o púlpito da igreja, falamos em altar, pensamos em púlpito, o púlpito da igreja como um altar. Teoricamente, quem pode subir no altar é o sacerdote e o sacrifício. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote e ele próprio é o sacrifício. Então, quando a gente pensa hoje em altar, quem é que pode subir no altar? Penso que, primeiro, tem que ser alguém que crê em Jesus. Obviamente, como nós já falamos, né? Quem pode subir no altar? Por perfeição, ninguém, porque ninguém é perfeito para subir no altar. Todos podem subir no altar? Sim, todos que foram lavados por Cristo. Mas precisa desse preparo para estar na frente. Aí eu trago à memória o Novo Testamento sobre o que fala dos líderes. E a Bíblia fala sobre o presbítero e fala sobre o diácono, algumas qualificações. Então, entrando nessa questão de quem é que pode subir, eu penso que aquelas qualificações são orientações para nós. Pois é, mas aí você tocou num ponto que eu vim pensando no carro. Opa! Eu falei, eu vou esquentar a conversa lá. A Bíblia, hora nenhuma, nas qualificações que o próprio apóstolo Paulo, ele relata lá para Timóteo, ela fala assim, tem que ter uma preparação teológica. Sim. Né? E aí eu fico pensando, nós temos que ter uma preparação teológica, porque muita gente pensa o seguinte, fazer faculdade de teologia faz o indivíduo pastor. Faculdade de teologia não forma pastor, forma teólogo, não é verdade? Forma teólogo. Agora, o pastor é um dom. Mas aí, da mesma forma que a Ana Esther é veterinária hoje, ela não pôde se tornar veterinária só por prática, ela teve que se preparar para isso. Aí eu penso que se o líder ele quer servir melhor a sua congregação, ele precisa buscar uma preparação naquilo que ele está fazendo. Aí eu acho que cabe uma preparação teológica e tudo mais, mas por exigência bíblica eu não vejo que há essa necessidade. Vocês veem isso? Eu acho que tem duas coisas que precisam ser esclarecidas aqui. Primeiro, quanto ao curso de teologia. De fato, o curso ele não torna a pessoa pastor. Quem o faz é a igreja, certo? Mas o curso teológico, ele dá as condições, né, teológicas, ministeriais, acadêmicas, para que alguém se torne pastor. O que hoje é muito comum é a pessoa não ter nenhum curso teológico e ela se auto-intitular, né, ou se autoproclamar, ou mesmo a igreja conduzir essa pessoa ao pastorado. Então esse é um ponto que precisa ser esclarecido. O curso teológico ele é fundamental para o exercício pastoral. Não estou entrando no mérito de ser reconhecido, se não é essa a questão. Mas a formação teológica ela é básica. Tal como a conversão, a experiência de fé, são alicerces, são bases para alguém ministrar a palavra de Deus. Agora, a gente precisa também esclarecer, que eu acho que aí a gente talvez erra na questão do conceito, estar no altar, subir no altar, qualquer um pode. A questão é desenvolver os ofícios em que são pertinentes ao altar. Quer dizer, o ofício pastoral, qualquer que seja ele, requer algo a mais do que simplesmente subir, estar no altar. Então eu queria só que a gente se atentasse para esse detalhe. Quer dizer, há um ofício especial, bíblico, teológico, né, cristão, das diferentes confissões religiosas, que de fato é mais do que estar no altar, é mais do que subir no altar. E a nossa intenção aqui é exatamente isso, é focar muito na questão do desenvolver o ministério, né? Porque hoje você vê igrejas, o povo abre igreja para tudo que é lado, né? E igreja não se abre, igreja nasce. Isso mesmo. Né? Eu acho que uma coisa importante dentro da preparação é a nossa intimidade com Deus. Né? Porque a gente pode se preparar, eu pelo menos trabalho no Ministério de Louvor há muitos anos, e eu tenho que enxergar assim, é claro, Deus dá o dom pra gente, né? Então a gente tem que estar sempre aprimorando esse dom, né? Essa preparação técnica, vamos colocar assim, mas algo tão importante quanto a preparação técnica na área da música, e acredito que até mesmo, né, no pastorato, é a preparação espiritual. É a gente ter uma intimidade com Deus,
né? A pessoa desenvolver esse relacionamento com Deus, né? E aí, a partir desse relacionamento com Deus, a pessoa vai deixar fluir dela aquilo que o Espírito Santo vai estar ministrando na vida dela. Vocês acham, pastor Giovanni, você acha que teria, por exemplo, diferentes níveis de preparação? Na verdade, Jean, o meu entendimento acerca disso é o seguinte: eu acho que após a conversão e a experiência pessoal com o Senhor Jesus, e a possibilidade de alguém se preparar teologicamente, por exemplo, né, porque poderia também ter uma formação na área do louvor, por exemplo, né, como o pastor Reinaldo disse, né, a respeito dos ofícios do altar, que são diferentes, eu creio que entre um e outro existe algo fundamental chamado discipulado. Né? E eu fico preocupado quando eu vejo situações em que alguém não é discipulado com tanta intensidade ou com tanta qualidade para que ele possa até se descobrir em Deus, se descobrir como alguém útil ao ministério, útil à igreja, útil a um chamado de Deus para a vida dele. Então, esse discipulado, quando ele é verdadeiramente realizado e bem feito, isso facilita o indivíduo a se descobrir em Deus, né? Porque ele sabe, talvez ele tenha conteúdo, talvez ele tenha conhecimento, né? Nós temos casos de pessoas que logo após a conversão ele já começa a ler a Bíblia de forma, né, até desenfreada. Então, antes dele até, numa tentativa de fazer um curso, uma teologia ou uma preparação para a área do louvor ou qualquer área, né, afim, eu acho que se ele tem um discipulado, se ele tem alguém que o orienta em Deus, se tem alguém que o direciona espiritualmente, ministerialmente, isso faz com que ele tenha uma condição, né, desse despertar ministerial com maior facilidade e ele possa ser mais assertivo na escolha que ele vai fazer para essa preparação. Né? Eu queria que a gente pensasse ainda na questão dos níveis de preparação, porque vamos pegar exemplos bíblicos para pensar em níveis de preparação. E eu fiquei pensando, quando eu vinha para cá, sobre Pedro e Paulo. Os dois foram preparados, mas em níveis diferentes, preparados para exercer o ministério que Jesus deu para cada um deles, que foram ministérios parecidos, né, com o mesmo objetivo de levar pessoas para o reino de Deus, mas com atuações diferentes. E aí, porque eu quero focar nisso com vocês um pouco, porque hoje você vê pessoas liderando a igreja do Senhor que não estão preparadas em nenhum desses níveis. Não tem nível nenhum de preparação. A pessoa só converteu, ou às vezes pensa que converteu, nem converteu direito, e já está querendo abrir uma igreja, começa a fazer, a aprontar e cria uma confusão na comunidade onde está inserida. Será que nós não poderíamos pensar então que existem esses diferentes níveis de preparação e aí a pessoa que está disponível para o ministério, para exercer uma função ministerial, aí ela vai buscar os níveis de acordo com aquilo que ela dá conta? É igual na distribuição dos talentos, por exemplo. Eu entendo ali a distribuição dos talentos como algo ministerial, né? E lá fala que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Né? A gente não poderia exigir de um Pedro o mesmo nível de preparação que de Paulo. E não poderíamos também minimizar a preparação de Paulo para o nível da preparação de Pedro. Aí eu estou falando da preparação ministerial como um todo. Os dois têm a mesma base de fé, de conversão e tudo, mas eu estou falando da preparação teológica, da preparação. Talvez teológica eles teriam a mesma base, né? Mais educacional e etc. Paulo é alguém muito experimentado na palavra. Estudou, conhecia o Antigo Testamento como ninguém. E, inclusive, depois da sua conversão, ele se dedicou 3 anos estudando o Antigo Testamento e querendo encontrar Cristo ali no Antigo Testamento, que esse é o papel da pregação de Paulo. Penso que tem níveis diferentes, sim. Tem, mas não são níveis acadêmicos, não são níveis teológicos, porque a teologia nos ajuda, mas o próprio termo é complicado. Estudar Deus é uma coisa complicada. Então eu acho que tem... Essa é apenas uma das definições, sim, né? Sim. Eu acho que nós não podemos reduzir o conceito de teologia apenas... Nós entendemos. A teologia tem a ver com a gente conhecer mais acerca de Deus, da vontade dele, da palavra dele. Uma das orientações que a palavra nos faz para crescermos no conhecimento, uma delas é que o ministro conheça bem a palavra da verdade, saiba manejar a palavra da verdade. Penso que Deus trabalha assim, em cada um de nós um nível, para o chamado que Ele quer que a gente trabalhe. Agora, esse nível ele não é acadêmico,
ele é de experiência. Trago à mente também a experiência de Salomão, quando ele teve a oportunidade de fazer um pedido diante de Deus. Ele ia ser rei, estava ali no ofício de liderar o povo, e Deus fala, pode me pedir o que você quiser. E Salomão, ele faz o pedido que marca a história. A história dele e a nossa história, a história do povo de Israel. Ele diz o seguinte, que o Senhor me dê sabedoria para conduzir esse povo. E eu penso que, como pastores ou líderes de comunidades, nós temos que ter esse coração que pede a Deus sabedoria. Aí sim, na perspectiva de Paulo, ele vai alcançar os gentios, vai falar com governadores, com reis. Na perspectiva de Pedro, um pouco ali junto aos judeus e com outros, talvez não numa amplitude tão grande como a de Paulo, mas teve seu ministério muito forte. Tanto que Pedro é considerado uma das colunas, né, da igreja naquele tempo. Falando da questão da experiência, é importante a gente falar nessa situação. Tanto Pedro quanto Paulo tiveram base, tiveram alicerce, porém Pedro teve o privilégio de andar do lado de Jesus Cristo. Paulo não. Eu entendi a questão dos níveis de desenvolvimento que o pastor Jean citou. Sim. Eu enxerguei um pouco isso. Pedro andou com Jesus. Paulo teve uma experiência transformadora, avassaladora com Jesus, que o fez abrir mão de tudo aquilo que ele havia aprendido, acreditado que era certo, para viver uma pregação do Evangelho de Cristo de forma desesperada e sem parar. Então são dois níveis de experiências completamente diferentes. Nós de forma alguma estamos aqui tentando dizer que adquirir conhecimento é errado e também pregar a palavra de Deus sem conhecimento é certo ou é errado. Mas a experiência com Deus, a experiência com Cristo, ela é um fator primordial, é o que mais importa. Deixa eu colocar coisas práticas aqui, por exemplo. Eu sou de uma igreja em que cada indivíduo que entra, ele tem um valor, e acredito que todas as igrejas têm essa forma. Cada indivíduo que entra tem um valor, e eu visualizo como eu sou, como eu enxergo em cada ser humano um potencial de liderança. A pessoa chega, suponhamos que ele seja um viciado em droga, condenado pela família, ele não tem perspectiva nenhuma de vida, desacreditado, e aquela pessoa chega para mim, a gente acredita naquela pessoa, a gente leva aquela pessoa a ter um impacto com a glória de Deus, e ele tem o seu interior transformado. Não vamos aqui também dizer que isso acontece em 100% das vezes, mas na sua grande maioria as pessoas têm um encontro com Deus e elas são transformadas. E aquela pessoa, ela volta para a família, volta para o seu meio de convívio, ou para o seu oikos, que nós gostamos de chamar, e ela sai como um macaquinho com uma metralhadora na mão. E Jesus transformou a minha vida, mudou a minha história e vai mudar a sua. Você entende? E você pega aquela pessoa e traz ela para um discipulado, Jesus com Pedro. Traz ela para um discipulado. Olha, você era dessa forma, você não precisa mais ser assim, agora você vai passar a ser alguém que é referência, você está saindo pregando Jesus para todo mundo, mas as pessoas estão olhando mais para o seu passado do que para o seu presente. Então você tem que assumir mesmo uma conduta diante de Deus, você tem que ser diferente. Daqui a um tempo as pessoas vão ver que você foi transformado realmente. E essas pessoas, elas sofrem um impacto lá fora. Não, você está querendo esconder atrás da Bíblia, atrás da igreja, que você é fulano de tal. Você não é isso que você está querendo me dizer. Mas aquela pessoa persevera e daí a pouco ele se torna um arrebatador de almas, como Paulo. Nisso aí é até interessante porque Paulo viveu essa tensão. Essa tensão de se converter ao Evangelho. E ser confrontado. E as pessoas não queriam ouvir a Paulo, não queriam receber a Paulo, porque ele perseguia a igreja. Você era assassino de crente, você era um louco, você era... Agora você vai me falar do amor de Cristo.